Pois é, que delícia termos a oportunidade de nos alimentarmos, né? Eu quero dizer que esse alimento está acessível a você, a mim, a todo tempo. E esse alimento tem todos os nutrientes necessários para você e para mim. Às vezes você pode, fisicamente não ter condição de comprar ali uma coisa muito gostosa para você comer, né? Ali um biscoitinho, algo, mas esse gostoso aqui na palavra de Deus você vai ter acesso. Se você não tem uma Bíblia aí, você ouvindo, você vai receber esse alimento também. Ou seja, não tem como você ficar hoje sem receber esse alimento. Então, que seu coração esteja aberto, que o seu estômago esteja preparado para receber esse alimento espiritual. E nós vamos falar sobre enxergar além do natural. Coloca a sua mão no olho assim e fala assim: Senhor, que eu venha enxergar além do natural, além do que os meus olhos naturais possam ver. Que eu venha enxergar além do que esse olho natural pode enxergar. Que eu venha enxergar como o Senhor. E hoje nós vamos estar trabalhando o texto de Romanos 4, do verso 18 ao 25. Então, lendo, fala: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, apenas para Abraão, mas também para nós, para mim e para você, a quem Deus creditará justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, palavra viva para mim, para você, não só para Abraão. Será acreditado a nós que cremos nesse Jesus Cristo. E é interessante que aqui fala que Deus é um Deus de propósitos. Ele tinha um propósito para a vida de Abraão. Deus é um Deus que não faz nada ao acaso. Tudo dele tem um objetivo. Tudo dele tem realmente algo, não é feito nada sem um motivo certo, sem um propósito determinado. E para isso, promessas são liberadas. Para quê? Para que esse propósito venha a ser cumprido. Promessas são liberadas para que se cumpra um propósito divino. E às vezes as promessas elas podem ser de ordem natural ou de ordem realmente sobrenatural. No caso de Abraão, era algo sobrenatural, porque um homem de 100 anos, sua esposa também de maior idade, dar à luz é algo que naturalmente não é normal de acontecer. E às vezes você tem alguma promessa de ordem sobrenatural. E nessa manhã eu quero te dizer, creia nessa promessa, porque Deus é um Deus de propósito. E tudo aquilo que Deus faz, Ele cumpre até o final. Se Ele tem uma promessa sobrenatural para cumprir na sua vida, Ele vai cumprir, porque não há limites para Deus agir. E Abraão creu. E algo muito interessante que eu vejo aqui, ele fala, ele foi convencido, não houve dúvida. Ele fala aqui também, sem se enfraquecer na fé, em momento algum duvidou. O diabo ele lança dúvidas na sua mente, na minha mente, para duvidarmos das promessas, daquilo que Deus tem. E nessa manhã de segunda-feira, começando essa semana, às vezes você pode ter acordado desanimado, desmotivado, mas nesse momento, uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, não duvide das promessas, não duvide daquilo que Deus vai fazer, porque independente se é algo natural ou sobrenatural, Ele vai cumprir, porque Deus é um Deus de propósito e Ele já liberou promessas
para a sua vida, para que esse propósito, ele se cumpra. E a dúvida quer dizer falta de fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos começar a enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais veem. E nós temos essa escolha. Você não precisa de ficar hoje escolhendo enxergar aquilo que não vai te dar esperança. Abraão fala que ele creu contra a esperança. Abraão tinha uma promessa que ele tinha um propósito de ser pai de multidões. E algo interessante é que Abraão creu contra a esperança. E a esperança naquele momento, quando ele viu, era que ele e Sara não teriam condições humanas de gerar filhos. Mas ele creu contra isso, ele creu contra essa realidade. E nessa manhã você e eu precisamos crer contra as nossas realidades e firmados nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso lhe foi creditado como justiça. Isso será acreditado a você, será acreditado a mim como justiça. Deus, Ele não deixa, Ele honra a fé dos filhos dele. Deus honra Ele vai honrar a sua fé. Tudo tem um tempo de Deus, tudo tem um momento. Ele vai trabalhando em todas as coisas. Então que nós venhamos descansar e crer que independente do que seja, Deus vai cumprir o propósito dele. Deus vai cumprir esse chamado dele. E é interessante que o propósito, de Abraão era ser pai de multidões e ele tinha uma promessa de ter filhos. De ter filhos. Então eu não sei qual que é a sua promessa. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É o momento da gente pensar. E quais são as promessas que Deus liberou sobre você? Às vezes é a restauração do seu casamento, é tirar o seu marido ali da bebedeira, o seu filho às vezes nas drogas, uma cura dessa enfermidade que você está vivendo. Às vezes é ter uma casa própria, às vezes é o seu casamento. Ou seja, independente daquilo que aconteça, essa promessa que Deus liberou, Ele vai cumprir. Mas precisamos ter uma atitude de não permitir que a dúvida entre no nosso coração, porque essa é a única maneira de impedirmos Deus agir na nossa vida. Quando nós duvidamos. Porque aí é como se disséssemos: Deus, eu não acredito que você é capaz de fazer isso. Esse é o grande desafio, crermos na verdade. E a verdade é aquilo que a palavra diz e não crer na realidade. A realidade é aquilo que você está vivendo. Mas a verdade é a palavra, ela é imutável, não altera de maneira nenhuma. E eu quero dizer que Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele liberou de promessa, Ele vai cumprir. Porque Deus é um Deus fiel, Ele é um Deus que não muda a palavra dEle. Ele é um Deus coerente, constante, estável, permanente. E eu fiquei olhando aqui várias passagens na Bíblia. Primeiro, ele fez ali, Abraão com mais de 100 anos e sua esposa também, já de idade, dá filhos. Algo sobrenatural. Outra passagem na Bíblia, abriu o Mar Vermelho, algo sobrenatural, mas se é para cumprir um propósito dele, ele abre o Mar Vermelho. E eu estava lendo ali, sabe, Serginho, Josué 10, 13 e 14, e eu fez o sol parar, gente. É algo, não sei se às vezes você já parou para ler essa frase ali em Josué. Ele fez o sol parar por quase um dia inteiro. Olha que loucura, o sol parou para quê? Os filhos dele ganhassem uma guerra, uma batalha. Você sabia que na contagem dos dias, a ciência, ela não consegue descobrir porque está faltando um dia? Olha! Aí olha onde está. Então é só olhar a Bíblia que vai descobrir onde está esse dia faltante aí, não é? Porque ficou parado, a Terra, na verdade. E ele fala o seguinte, o sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Quero te dizer, o Senhor luta por você. Se Deus tiver que parar o sol hoje, Ele para. Então, não duvide. Seja essa palavra para a sua segunda-feira. Às vezes, na segunda-feira, nós somos muito desafiados, né, Serginho? Sim. Ai, mais uma semana. Não, você vai falar, que bom, mais uma
semana, porque o Senhor é com você e vai cumprir o propósito dele na sua vida, cumprindo essas promessas que ele já liberou para você.